colocar de pé, orarmos a Deus, nos abençoar nessa manhã. Oremos a Deus. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, agradecemos, Senhor, por estar em Tua presença nesta manhã, mais uma oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós, de poder estar participando, Senhor, dessa escola dominical. Peço que o Senhor venha estar abençoando a vida de cada um de nós, possamos ter o melhor aprendizado de Tua Sagrada Escritura nesta manhã. Capacite, Senhor, o professor, possamos ter um ensinamento abençoado, meu Deus, vindo da parte do Senhor. Sendo assim, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. O horário não dá para um louvor, pastor Lidiano. Pastor Jesus a todos. Amém. Amanhã estaremos estudando a lição de número 5. Os irmãos a se colocarem de pé. Lição número 5. Vamos lá, título da lição. Versículo-chave. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Evangelista de Dom. Senhor Deus eterno Pai, glorificamos e agradecemos o teu santo nome, Deus, nesta manhã, até que o Senhor tenha nos trago, Deus, na tua casa, para que possamos, ó Deus, fazer parte, Deus, e ser, Deus, participante, Deus, deste ensinamento, o qual, Deus, iremos levar, Deus, para nossas vidas ministeriais. Que o Senhor, Deus, possa estar abençoando, Deus, a cada irmão que aqui se faz presente, possa abençoar, Deus, o pastor que irá, Deus, está palestrando, Deus, já em conformidade, Deus, com o teu querer. Continua, Deus, nos abençoando, nos sustentando diante da tua presença. Realiza, Deus, a tua obra no meio do teu povo, Senhor, pois nesta manhã viemos aqui com o seu único propósito: buscar, Deus, instruções, ó Deus, para edificar a nossa vida diante da tua presença, o nosso ministério. Continua, Deus, realizando, Deus, o teu milagre, Deus, em nosso meio. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Ficamos ao Senhor mais essa manhã, com a oportunidade de estarmos estudando a sua palavra, lições que têm falado poderosamente nos nossos corações, pois tem confirmado o ensinamento que temos recebido, o ensinamento também que temos passado para os irmãos. É gratificante quando podemos estudar lições, que essas lições não confrontam o nosso modo de ministrar, não confrontam o ensinamento que temos passado, só evidencia que temos estado na mesma linha de entendimento, temos sido fiéis à doutrina da palavra do Senhor, e isso nos dá a garantia de que teremos o nosso galardão diante de Deus e de que estamos produzindo o efeito certo na vida dos irmãos, que é a edificação pela palavra genuína do Senhor. Estaremos estudando nessa manhã línguas, profecias e ordem do culto. Mais uma lição acerca dos dons espirituais. E nessa manhã estaremos estudando acerca da necessidade que a igreja tem de ter uma ordem naquilo que se faz. Nas outras lições, na lição passada, o pastor Taylor ministrou debaixo da medida da direção de Deus, falava a respeito do amor, o amor à obra de Deus, o amor a cumprir tudo aquilo que o Senhor deixou para nós. Nós devemos fazer a obra do Senhor com amor, com zelo, com dedicação, mas além do amor que devemos ter à obra de Deus, nós também devemos adorar o Senhor, nós também devemos cultuar o Senhor, nós devemos servir ao Senhor com entendimento, que o amor não é unicamente suficiente para que algo venha a ser entregue diante de Deus com perfeição. O apóstolo Paulo diz que o nosso culto deve ser um culto racional, deve ser um culto com entendimento, um culto com propósito, não fazer coisas de forma, de qualquer maneira, aleatória,
ou meramente por emoções humanas, mas o culto deve servir principalmente para adoração ao Senhor, levar louvores, honra e glória diante de Deus, e para os irmãos a edificação através do entendimento que está sendo passado. A introdução diz assim: depois de apresentação do amor como um caminho sobre modo excelente, acima de qualquer ministério ou dom, Paulo confronta os coríntios para o uso inadequado do dom de línguas, ensinando-lhes 3 verdades básicas acerca desse dom: o seu lugar em relação ao dom de profecias, o seu propósito e o seu uso no culto público. Nessa introdução ele já diz aqui cerca do que exatamente nós estaremos falando, que fala a respeito das línguas, do dom de línguas, mas também estaremos falando acerca de profecias, revelação, e como deve proceder o culto do Senhor. Paulo ele deixa esses conselhos à igreja de Corinto, porque era uma igreja, como já estudamos no trimestre passado, era uma igreja que começou com pessoas que viviam um paganismo. Não era idolatria porque eles não eram servos do Senhor. Eles viviam no paganismo, adoravam outros deuses, tinham outras crenças e tinham outras formas de cultuar e de adorar os seus deuses. São pessoas que, de certa forma, eles tinham uma crença, de certa forma, por mais que fosse contrária à palavra do Senhor, mas eles tinham os seus deuses, os seus ídolos, e tinham as formas de cultuar a esses deuses. O ensinamento da palavra do Senhor através do apóstolo Paulo e daqueles que lá ele instruiu, veio na contramão de tudo aquilo que eles viviam, veio na contramão de tudo aquilo que eles aprendiam. Eles tinham entendimento agora que serviam a um Deus e tinham que servir a esse Deus pela fé. Não eram necessários ter algo diante de si para adorar, para ter a convicção de que Deus estava ali, mas através da fé, que a fé é a certeza daquilo que não se vê, é a convicção daquilo que não se vê, mas a certeza de coisas que se esperam. Não precisa ver para crer, é a fé, é o entendimento, é a certeza de que Deus está aqui, Deus está se movendo entre nós, Deus está abençoando, Deus está cortando os laços, Deus está repreendendo tudo aquilo que é de origem maligna, tudo pela fé, a fé da igreja, a fé dos irmãos. E agora, quando eles passam a ter esse entendimento, eles ainda não tinham uma decência, eles não tinham uma ordem no momento de cultuar, eles faziam as coisas ali meio que relaxadamente, e isso incomoda o Espírito de Deus, já que o Espírito de Deus é algo dele. Deus é um Deus de paz, não um Deus de confusão. Um culto que não tem uma ordem, um culto que não tem uma decência, é um culto de confusão. Não digo confusão em sentido de briga, não nesse sentido de vias de fato, não estou falando de um culto de confusão, um culto que você olha e você não sabe exatamente nada do que está acontecendo. No momento da palavra que está sendo ministrada nas Sagradas Escrituras, alguém levanta, começa a querer profetizar. No momento da palavra, começa assim a querer ter mover espiritual. Então, essa lição, eu estava estudando ela, é uma lição um pouco extensa, os tópicos dela são um pouco extensos, mas resumindo, são lições uma lição bem tranquila, de algo que nós já temos entendimento, e eu tenho certeza que os irmãos não terão dificuldade de compreender, mas vem basicamente confirmando tudo aquilo que já temos vivido, tudo aquilo que já temos aprendido através do ensinamento do pastor, dos outros obreiros, dos professores e com a palavra do Senhor. Nos dá o entendimento de que realmente, quando estamos diante do Senhor no culto, nós devemos contribuir, cada um de nós que estamos aqui, para que o culto venha a ser um culto de edificação. Tudo aquilo que venha a ser feito, seja feito com entendimento, com zelo e principalmente para a honra e glória do Senhor. O primeiro tópico diz a posição superior do dom de profecias. Se alguém quiser ler esse tópico, pode ficar à vontade. Há 3 razões pelas quais o dom de línguas é secundário em relação ao de profecia. A profecia edifica toda a igreja. As línguas são invisíveis e inteligíveis. Falar em línguas tem um valor limitado. A profecia edifica toda a congregação. Outra vez, Paulo recomenda seguir o amor com zelo e procurar com zelo os dons
mensagem de Deus com base em sua palavra, o faz na língua que todos entendem, resultando na edificação, na exortação e no consolo de toda a igreja. Os dons espirituais têm sentido quando são espiritualmente proveitosos para os outros, crentes ou incrédulos. Esta é a razão por que o dom de profecia é superior, edifica a igreja. Se ninguém entende o que se fala, a não ser supostamente o que fala, não há proveito nenhum. C. A profecia é superior. Sem dúvida, Paulo não está dizendo que todos os cristãos têm de possuir o dom de falar em línguas. Ele mesmo ensina que não possui todos os mesmos dons. Se isso fosse possível, e se os coríntios usassem o dom, como mais adiante ele escreve, a interpretação iria se cumprir o principal propósito do dom, a edificação. Mesmo assim, a profecia do apóstolo era o exercício do dom principal, o de profecia. As línguas são ininteligíveis. Segundo a conversa de Paulo, para ressaltar a posição secundária do dom de línguas, é que em si mesmas as línguas são ininteligíveis. Eles parecem ser um ensino com o uso de ilustrações. A impossibilidade de edificar a igreja. Paulo admite que se fosse aos coríntios, falando em línguas, não haveria tanto valor quanto se falasse por meio de revelação, mensagem dada por Deus, ciência, elucidação do significado da vida cristã, profecia, expressão da vontade de Deus pelo poder do Espírito, doutrina, esclarecimento e aplicação do significado do Evangelho. B. Apenas fazer barulho. Os instrumentos inanimados, se não são tocados com habilidade, falham em seus objetivos. A mesma coisa com a linguagem, que é um meio de comunicação. Se as pessoas não compreendem a realidade, não há comunicação. C. Vozes sem sentido. Outra ilustração usada por Paulo são as vozes. Cada uma tem o seu sentido. Se a voz não tem significado, para quem ouve, quem fala e quem ouve são estrangeiros no pacote. Então, de novo, Paulo enfatiza que o objetivo do uso dos dons espirituais é a edificação, exortando os coríntios a fazer disso a motivação para a busca dos dons espirituais. Continuar? 3. O valor limitado de falar em línguas. Esse é o terceiro argumento de Paulo para indicar a posição secundária do dom de línguas. É um dom de valor limitado porque necessita do dom de interpretação para ter sentido. A oração em línguas não beneficia nem quem ora, se ele desconhece o sentido daquilo que fala. O seu espírito pode se contentar com a oração, mas a sua mente fica infrutífera. O uso dos dons espirituais não dispensa o envolvimento da inteligência, razão pela qual Paulo diz: orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Se no culto público faz-se uma adequada oração de ação de graças, mas a pessoa que a ouve é impossibilitada de dizer amém, porque não entende o que é dito, ela não é edificada. Paulo conclui dizendo aos coríntios que ele ultrapassava todos a capacidade de falar em línguas, mas remove qualquer dúvida quanto ao valor limitado desse dom. Preferia falar 5 palavras para ajudar os outros a crescer no entendimento das coisas espirituais, a falar 10.000 palavras em outra língua. Obrigado. Como eu disse, esse primeiro tópico ele é um tópico bem extenso, mas não é de difícil entendimento para nós, graças a Deus, pois falam abertamente daquilo que já temos estudado, daquilo que já temos observado. O tópico diz a posição superior do dom de profecias, diz que há 3 razões pelas quais o dom de línguas é secundário em relação de profecia. O primeiro tópico diz a profecia edifica toda a igreja. Quando se fala a respeito do dom de línguas e a profecia, o apóstolo Paulo diz que tem essa superioridade das profecias pelo fato da profecia ser algo de edificação a partir do momento em que a igreja tem o entendimento dessa profecia. As línguas, elas são, como aquele mesmo diz, são inteligíveis. A
partir do momento que Deus ele se manifesta entre nós através das profecias, através dos seus santos profetas, e que essas profecias elas são interpretadas, a igreja do Senhor é edificada. Como eu disse logo na introdução, todas as vezes que nós nos reunimos para servir o Senhor, tudo aquilo que vier a ser feito tem que ser com o propósito, primeiramente, de adorar o Senhor, mas também não pode se perder o entendimento de que o nosso culto deve ser algo de edificação. Não se faz algo de edificação somente por fazer. Eu vou louvar por louvar, eu vou ensinar por ensinar, eu vou tocar por tocar, não. Para ser de edificação, aquilo tem que ter um peso, aquilo tem que ter um sentido, tem que ter um propósito. Se eu louvo sem o propósito de adorar o Senhor, é como se fosse um louvor vazio. É apenas agradável aos ouvidos, mas aquilo não te causa impacto. Você já parou para perceber que quando alguém vem louvar ao Senhor e que a igreja recebe, o ambiente muda? Quando o grupo de louvor está aqui louvando, o ambiente da igreja muda, fica um peso de glória entre nós. Nós sentimos a presença do Senhor. Nós levantamos as nossas mãos, damos lugar ao Espírito Santo, falamos em línguas estranhas. Por quê? Porque aquilo que está sendo feito com entendimento, está sendo feito com zelo. No capítulo 14, que essa lição se baseia no capítulo 14 de 1 Coríntios, ele diz assim: seguir a caridade, ou o amor, que foi a lição passada, e procurar com zelo os dons do Espírito Santo. Procurar com zelo, ou seja, tudo aquilo que eu e os irmãos viemos fazer para Deus, é necessário haver uma preparação, é necessário que algo seja feito, mas que seja feito com uma antecipação nossa, de adorar o Senhor, de buscar o Senhor, para que quando for ser entregue diante de Deus, seja perfeito. Nós de forma alguma vamos ver o sacerdote levar o sacrifício diante do altar de qualquer maneira. Ele não pega qualquer animal ali e oferta ao Senhor, ele escolhe o melhor. O sacrifício, a partir do momento que era levado, não se pegava qualquer coisa e colocava. Quando começou a colocar qualquer coisa diante do altar, foi o momento que Deus ele recusou o sacrifício de forma queimada. Porque até então, quando era com zelo, quando era com amor, quando se tinha a preocupação de escolher o melhor, Deus ele recebia. Quando se faz de qualquer maneira, Deus ele rejeita. Então, nos nossos dias não é diferente. Por mais que não temos um altar de sacrifício aqui e que não queimamos ofertas diante do Senhor, mas nós ofertamos algo diante de Deus. Nós ofertamos o nosso louvor, ofertamos a nossa adoração, e não digo apenas aqueles que estão aqui, mas nós que também estamos sentados, nós levamos um tipo de oferta diante de Deus. Não estou falando nem de oferta em espécie, dinheiro, estou falando de oferta a algo que é colocado, que é depositado diante do Senhor em forma de adoração. Se eu adoro ao Senhor de qualquer forma, se eu levo o meu culto diante de Deus de qualquer forma, não está em observância com a palavra do Senhor quando diz que é com zelo. Então, a partir do momento que há profecias, a igreja é edificada quando essas profecias têm o entendimento, quando essas profecias são reveladas. É claro que, fazendo um parêntese aqui, existem profecias que não são para que a igreja tenha o entendimento. Já várias vezes nós vemos aqui Deus usar algum profeta apenas para que o pastor tivesse entendimento. Eram instruções para o pastor acerca daquilo que ele deveria fazer. Mas existem outras profecias também que os profetas são usados pelo Senhor e de que também não há necessidade de alguém interpretar, porque a profecia é de forma clara. Os irmãos recebem essa profecia e começam agora a examinar, a julgar essa profecia e entender se essa profecia cabe para mim ou se não cabe. Porque existem muitas profecias que são direcionadas à igreja de modo geral, mas existem profecias que são direcionadas a pessoas específicas e que são faladas abertamente. Isso gera edificação na igreja. Se é uma profecia que não tem revelação, essa profecia dentro, em meio algum da igreja, isso não gera edificação aos irmãos que não entendem. Quem é edificado por essa profecia é quem interpreta, é quem tem entendimento. Isso não significa, deixando claro que isso não significa que a igreja não precisa ter reverência diante da profecia. Uma coisa é eu não entender e outra coisa é eu não ter reverência.
A partir do momento que Deus está falando através de profecia, a igreja deve ter reverência, a igreja deve ter temor diante do Senhor, porque quem está falando é o próprio Deus. Por mais que está sendo usado um instrumento, mas quem está falando é o Senhor. Então, como já foi ensinado, a igreja não deve ficar, os irmãos não devem ficar procurando para quem que é abaixar a cabeça, é ter temor, é se ligar àquilo que está sendo dito, é entender o que está sendo dito, para examinar se cabe a mim ou se não cabe a mim. Mas por mais que essa profecia não tenha revelação, por mais que nós não venhamos compreender o que está sendo dito, o sentimento de temor, o sentimento de reverência diante daquilo que está sendo feito deve estar no entendimento de cada um de nós. Por que o apóstolo Paulo diz que o de profecias é superior ao de línguas? Porque a partir do momento em que somos batizados com o Espírito Santo, o que evidencia muitas das vezes o batismo com o Espírito Santo é o dom de línguas. E isso mostra em Atos 2, quando a igreja primitiva recebeu ali a capacitação do Senhor através do batismo com o Espírito Santo. Aqueles que estavam lá, eles foram cheios do Espírito Santo, glorificaram o Senhor, falaram em outras línguas, mas aqueles que estavam do lado de fora, eles não tinham entendimento daquilo que estava sendo feito. Alguns olhavam e achavam que aqueles que estavam lá estavam embriagados, porque a língua estranha sem a interpretação, por mais que não seja profecia, mas sem a interpretação, isso não gera edificação para a igreja. Aqui, logo no primeiro tópico, no subtópico, a parte A diz: ninguém entende, ou seja, a partir do momento que se fala em línguas estranhas, a não ser que aquele que fala tenha entendimento de aquilo que está sendo dito, ele gera edificação para si. Mas se ele também não entende, o que edifica é o seu espírito. A partir do momento que eu falo em línguas estranhas, os irmãos falam em línguas estranhas, a igreja fala em línguas estranhas, isso não gera edificação. Porque o que gera edificação é algo que tem entendimento. Isso pode gerar entre os irmãos um sentimento de alegria. Isso pode gerar entre os irmãos um sentimento assim de querer isso também. Não, eu também preciso dar lugar ao Espírito de Deus, porque o que Deus está fazendo aqui é grande. Se gerasse edificação, aqui a palavra do Senhor estaria expressamente dita dessa forma. Você pode reparar que existem pessoas que no culto, que está aquele culto fervoroso, as pessoas vêm aqui, são renovadas, falam, choram, pulam, caem no chão, mas no outro dia estão voltando às velhas práticas. Eu falo no outro dia porque às vezes é no mesmo dia, após o culto, já está ali, como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque aquilo que fez foi algo que não teve entendimento. Falou em línguas estranhas, o seu espírito falou com Deus, mas o seu entendimento não teve compreensão daquilo que está sendo dito. Gera edificação quando tem entendimento. Quando não tem entendimento, isso não gera edificação. Paulo coloca o dom de profecia superior, porque as profecias já é algo revelado. As profecias já são algo que são claramente expressas para a igreja, e a igreja já tem essa compreensão, e isso gera edificação. Quando aqueles que estavam do lado de fora não compreendiam o que estava sendo dito, não tinham entendimento daquilo que estava sendo dito, alguns pensavam que aquilo ali poderia ser embriaguez, mas outros que estavam lá, eles olhavam e diziam assim: como que isso pode ser? Porque esses que estão aí, eles falam na minha língua materna, eles não são de onde eu vim, mas aquilo que eles falam, aqueles que estavam lá, eles tinham entendimento, porque eles falavam em outras línguas, mas não falavam unicamente em línguas estranhas, em mistério, mas eles falavam em outros idiomas, aqueles que não eram seus idiomas maternos. Então isso gerava edificação na vida daqueles que entendiam. Por isso que muitos entravam depois e também foram batizados com o Espírito Santo. Quando diz aqui que ninguém entende, tem algo interessante que diz que não tinha valor edificativo, como eu disse, a não ser que esse que fala em línguas estranhas, ele tenha entendimento daquilo que está sendo dito. Quando fala a respeito aqui da parte B, que diz que todos entendem, já diz, como eu disse, acerca da profecia, porque diz: os dons espirituais têm sentido quando são espiritualmente proveitosos para os outros crentes ou incrédulos. Você pode reparar que existem pessoas que vêm na igreja pela primeira vez, e que um culto, daquele culto fervoroso, e que roda os irmãos, e que tem
que tem aquela manifestação do Espírito de Deus e que se fala em línguas estranhas. As pessoas que não são do meio cristão, quando eles olham isso, eles vão pensar que isso é o quê? É loucura. Ah, como que pode estar acontecendo isso? Porque na boca das pessoas que estão do lado de fora, que não entendem aquilo que está sendo dito aqui, para eles aquilo que está acontecendo entre nós é loucura. É apenas uma manifestação de uma emoção. É apenas algo que está sendo feito ali por pessoas que são desprovidas de alguma capacidade intelectual. São pessoas que estão ali fazendo palhaçada. Porque as línguas estranhas, a partir do momento que está sendo manifesta por nós, isso não gera edificação nas pessoas que são incrédulas, na vida das pessoas que não conhecem o Senhor, na vida das pessoas que não entendem do mover de Deus. Assim como em Atos as pessoas achavam que era embriaguez, aqueles também que nos visitam, algum momento da vida deles, e aqueles que se convertem, eles até falam isso, que quando olhava se pensa que aquilo ali é uma loucura. Porque há línguas estranhas apenas, se não tem o entendimento daquilo que está sendo dito, as pessoas não são edificadas por ela. Por isso que quando se tem, por exemplo, o momento da pregação, o momento da palavra, nós vamos chegar a isso no final, o que deve prevalecer é o ensinamento da palavra. Pensa comigo, você está num culto, um culto de adoração ao Senhor, tem aquele momento do louvor, e no momento do louvor as pessoas falam línguas estranhas, assim como nós fazemos e damos lugar ao Espírito de Deus. Mas chega no momento da palavra, e o momento da palavra é o momento em que Deus está usando o pregador para transmitir à igreja a maior profecia revelada, que é as Sagradas Escrituras. Isso no momento da palavra, que está o pregador ali ministrando, a igreja toda fica pulando, fica rodando. Que tipo de edificação essa igreja recebeu? Porque no momento que terminar o momento da palavra, e que terminar esse momento de manifestação da nossa alegria através das línguas estranhas, você pergunta: o que foi pregado? O que foi pregado? Não precisa nem falar qual texto, aonde, qual capítulo, não, mas em tese, o que foi ministrado pelo pregador, as pessoas não vão saber, porque deram um lugar a um sentimento de alegria, a um sentimento ali de felicidade por ter a presença do Senhor, e o principal, que era a palavra, não produziu edificação. Por isso nós compreendemos que a línguas estranhas existe um momento para que ela venha a ser usada. Nós vamos já examinar isso quando diz que o Espírito é sujeito ao profeta, quer seja para profetizar ou quer seja para falar em línguas estranhas. O apóstolo Paulo ele vai advertir os coríntios porque eles não tinham esse entendimento. Eles cultuavam a Deus de qualquer forma. No meio do louvor ficava aquele roda-roda, aquela coisa toda, e eles não conseguiam nem compreender o que estava sendo louvado. Eles não conseguiam ter entendimento daquilo que estava sendo feito. Vamos supor que no momento do testemunho, a igreja, ficava aqueles irmãos falando em língua estranha alto, que tirava o entendimento daquilo que os outros queriam compreender. No momento da palavra, ficava aquela coisa, porque eles entendiam que o mover espiritual era mais importante do que o entendimento daquilo que estava sendo feito. O mover ali do Espírito Santo era muito mais, para eles era muito mais importante, por mais que eles não eram edificados por isso, mas para eles era muito mais importante do que entender aquilo que estava sendo feito. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o nosso culto deve ser um culto racional, um culto com entendimento, um culto inteligente. Aquilo que eu vou fazer, aquilo que os irmãos vão fazer, deve produzir na vida dos outros a edificação. Imagine se alguém aqui vem louvar, dá uma oportunidade para o irmão, para a irmã tal, vem louvar. Esse irmão que está aqui, ele louva do começo até o final em línguas estranhas. Que edificação nós vamos ter? Se o irmão vai louvar, louva só em línguas estranhas, em mistério. Ou se o irmão que vai louvar, o irmão canta em árabe aqui, canta em inglês. Italiano talvez vai ter um ou outro que vai entender, mas se canta em outros idiomas, a não ser que você tenha entendimento daquilo que está sendo dito, só você vai ser edificado. Mas se eu venho aqui e canto o hino todo em línguas estranhas, e se as línguas não têm a interpretação, não vai produzir edificação na vida de ninguém. Existe um ou outro que pode, também ali começar a falar línguas estranhas, mas se você chegar para o que você entendeu? Qual foi a edificação que você teve através desse louvor? Qual foi a mensagem que você teve através desse louvor? Não vai ter, porque não teve entendimento. Se tem um louvor que eu gosto muito, que tem uma parte dele, que é um pedaço em inglês, eu não entendo nada do que está sendo dito, mas o restante do louvor a gente entende.
aquela parte não produz edificação, porque eu não entendo inglês. Se eu entendesse inglês, eu poderia ser edificado por aquela parte do outro. Então, aquilo que nós vamos fazer tem que ser algo com entendimento. Imagine se tem alguém aqui essa lição a respeito desse tópico diz isso. Se vamos orar por alguém, vamos orar pela igreja, para que a igreja receba a bênção do Senhor. E se eu faço uma oração por alguém, ou se eu vou, a gente já viu isso, e graças a Deus não foi dos nossos irmãos da nossa igreja, mas alguém foi lá repreender o espírito maligno, foi expulsar o demônio de alguém. E no momento que estava expulsando o demônio, começa a falar línguas estranhas. Qual é o resultado que vai ter a partir do momento que você vai expulsar um demônio e você fala línguas estranhas? Nós já entendemos que o espírito é sujeito ao profeta. Às vezes pode ser um momento de desespero, a pessoa começa ali a falar, porque isso aí evidencia um despreparo. Se eu vou orar por alguém, vou orar pelo irmão, e eu oro em línguas estranhas, a não ser que esse irmão tenha o dom de interpretação das línguas estranhas, ele não vai ser edificado. E muito menos eu, se eu não entender aquilo que eu falo. Então, a partir do momento que nós vamos orar por alguém, que nós vamos louvar, que nós vamos fazer algo, a partir do momento que seja no culto, até mesmo em casa, nós devemos fazer algo com entendimento. Por isso que as línguas estranhas não é algo que é banal, mas é algo que deve ser usado com entendimento, para que a edificação na vida do outro possa ser produzida. Por isso, como essa lição diz a respeito do culto, por isso que diz línguas, profecia e ordem no culto, é no momento do culto. Não pode ser de qualquer forma, desordenadamente. Da mesma forma as profecias não podem ser também colocadas de forma desordenadamente. Existem profecias que são direcionadas a algumas pessoas ali particular, e que essa vida é edificada porque essa vida que está recebendo a profecia é para ela, não é uma profecia aberta. Existem profecias que são abertas e que edificam a igreja, mas como eu já disse, se for uma profecia que não tem interpretação, essa profecia também não edifica a igreja. Não significa que não precisamos ter reverência diante daquilo que está sendo dito. Continua dizendo que as línguas são ininteligíveis, e diz aqui o apóstolo Paulo, quando ele chega diante deles e diz que, imagine se ele chegasse e começasse a ministrar, e diz a respeito da palavra, de revelação, de ciência, profecia e doutrina. Se fôssemos ministrar um culto de doutrina, uma escola bíblica dominical, e dessemos lugar àquilo que nós temos, que é essa alegria do Espírito Santo, e falássemos apenas em línguas estranhas, isso não produziria o efeito necessário, que é o entendimento da palavra, que é a levar para os irmãos aquilo que Deus tem preparado, que é algo que produza edificação, que é algo que produza entendimento. É claro que todas as vezes que nos reunimos, existe um momento específico também, por exemplo, nos finais ali da ministração, que o pastor chama a igreja, quem quer receber a oração, quem quer ser renovado, quem quer ser batizado, quem quer receber dons, que esse momento específico é o momento onde sim, falamos em línguas estranhas, Deus nos fala através das profecias, mas durante o culto é necessário se manter o entendimento, é necessário se manter uma ordem. Imagine se no momento da pregação começasse a tirar oferta. Está ali ministrando a palavra do Senhor, ou alguém está louvando, e levanta algum irmão e começa, irmão, vamos fazer uma oração no momento que tem alguém louvando. Então assim, vamos dar oportunidade para o irmão tal. Aí o irmão vem, irmão, espera aqui que agora nós vamos ver o irmão ali dando um testemunho, e a pessoa fica ali olhando. Então assim, tudo aquilo que vai ser feito tem que ser feito com uma ordem. Nós somos num grupo onde o pastor Tyler, se eu não me engano, não sei se ele ia pregar, não sei o que ele ia fazer lá. Não, acho que não foi pregar não. Que no meio do culto, não lembro exatamente em qual momento, começou um profetizar aqui, outro começou a profetizar ali, mas não era algo que era particular, os dois profetizando alto, aquela coisa toda do pastor Tyler, como a galera fala, cria aqui da igreja, já ali, filho do pastor Delci, já chegou, teve a oportunidade para orar, irmão, vamos ler aqui a ordem do culto aqui. E começou a ler a ordem do culto antes da oração. O que profetizou, o que ia pregar, o que estava dirigindo o culto,
na hora baixou um espírito nos irmãos ali de revolta, de, sei lá, alguma coisa negativa, que os irmãos perderam a bênção na hora. Deu para ver expressamente, até o irmão que ia pregar, que era convidado, o irmão também ficou incomodado por ter colocado diante dos irmãos a ordem do culto, porque no momento em que se lia a ordem do culto, diz que quando um vai profetizar, o outro espera. Se o irmão que é profeta está ali falando em línguas estranhas, aquela coisa toda, mas ele ainda não recebeu a profecia, ele espera que o outro que tem a profecia vai falar. Ou se o irmão que já tem uma profecia ali, igual o pastor já disse isso, o profeta ele recebe a profecia e já tem alguém profetizando, ele espera que ele terminar e ele vai levar a profecia que ele recebeu. Não é porque eu recebi a profecia, tem alguém profetizando, não, minha profecia é inédita, eu tenho que passar para os irmãos. E começa um após o outro, um junto com o outro ali, deu para ver com os irmãos e eu acho que nunca mais chamaram a gente para poder participar de nada. Os irmãos ficaram revoltados por conta disso. Por quê? Nós somos servos do Senhor. Nós não apenas buscamos os dons do Espírito Santo, não apenas buscamos o mover de Deus, mas nós devemos observar aquilo que o Senhor disse a Josué, examinar, meditar no livro da lei de dia e de noite. Nós devemos realmente, literalmente, nos alimentar dessa palavra, porque apenas o mover do Espírito Santo não é o suficiente para a igreja, se não houver entendimento daquilo que está sendo feito. Nós precisamos ter o conhecimento da palavra do Senhor para não cairmos nesse tipo de confusão. Que aqui já diz, não devemos cair nesse tipo de confusão, já que o culto ao Senhor é um culto ordeiro. O culto ao Senhor é um culto que deve ser feito de forma, não de qualquer maneira, não de forma aleatória. Deve ser um culto prestado ao Senhor com entendimento. Vai chegar o momento na palavra do Senhor que diz, quando Saul, ele foi prestar sacrifício de algo que ele não poderia fazer. O Senhor vocacionou a cada um para algo diante da obra do Senhor. E a partir do momento que tem essa vocação para algo, cada um faz aquilo que foi chamado para fazer. Tanto que o apóstolo Paulo diz que no culto deve ter louvores, no culto deve ter os salmos, no culto deve ter as línguas estranhas, as profecias, as revelações, mas isso cada coisa ao seu tempo, não ao mesmo tempo. Não no momento do louvor alguém querer pregar, no momento da pregação alguém querer profetizar, no momento da profecia alguém querer falar em línguas estranhas. O pastor já até me divertiu acerca disso, né? Na vigília passada até repreendeu uma irmã que no momento da profecia começava a falar em línguas estranhas a toda altura. Não, isso não significa que falar em línguas estranhas é errado, mas precisa ter entendimento quando nós vamos expressar algo. Se no momento da profecia a igreja escuta, não fala em línguas estranhas. Ou se vai falar, fala para si, como aqui mesmo a lição fala a respeito disso. Se você for falar algo, fala para você. Se você está falando em línguas estranhas, você não consegue ali reter o espírito, fala baixinho, que não atrapalhe aqueles que estão junto com você. Tem entendimento? Por exemplo, o culto passado não estava sendo gravado no culto da profecia. Aí a pessoa fica ali, não, eu vou falar em língua estranha porque depois eu vejo qual foi. Aí caiu no cavalo porque nem estava sendo gravado. Então assim, é preciso ter o entendimento de que aquilo que está sendo dito é preciso compreender. Aquilo que está sendo colocado é preciso compreender. E é interessante que até no momento que está sendo profetizado em línguas estranhas, o pastor mesmo pede para a igreja fique em silêncio, porque alguém vai interpretar, seja ele, seja outros irmãos que têm o dom também de interpretar as línguas estranhas, mas é preciso entender. Imagine se todo mundo fala aqui em línguas estranhas, a profecia em línguas estranhas, o pastor vai interpretar, não consegue entender porque tem um monte de gente falando junto. Então assim, aquilo que está sendo feito diante do Senhor, nós devemos fazer com entendimento. O apóstolo Paulo ali bate muito nisso, porque eles eram uma igreja que era uma igreja modelo, porque era uma igreja que vieram de outros costumes, receberam os dons do Senhor, mas se usar esse dom de forma desordenada, sem zelo, sem amor, sem cuidado, isso vira para outras pessoas, vira um escândalo. Não produz, como diz aqui mesmo, que da mesma forma que as línguas estranhas não produz edificação na vida de quem não é servo do Senhor, o culto também sem ordem não produz edificação, porque só evidencia de que, principalmente aquele que está na direção do trabalho, deixou que o culto virasse uma bagunça e Deus ele não recebe esse tipo de culto.
E já finalizando esse tópico, diz a respeito do valor limitado de falar em línguas. Ele diz aqui, é um dom de valor limitado, porque necessita do dom de interpretação para ter sentido. A oração em línguas não beneficia nem quem ora, e se ele desconhece o sentido daquilo que fala, caso o seu espírito pode se contentar com a oração, mas a sua mente fica frutífera. Ou seja, já finalizando tudo aquilo que já ministramos, de que por mais que venhamos orar, por mais que venhamos louvar ou venhamos fazer qualquer coisa em línguas estranhas sem a interpretação, isso por mais que venha alegrar a nossa alma, por mais que isso venha talvez alegrar alguém, não produz o efeito necessário, que é a edificação. Ele diz aqui em 1 Coríntios 15, que diz, orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Ou seja, aquilo que eu vier fazer, seja com o entendimento. Aquilo que eu vier fazer para os irmãos, aquilo que nós vamos fazer para a igreja, seja com esse entendimento de adorar o Senhor, de colocar na gente da igreja algo que produza esse efeito. Paulo lhe diz que preferia falar 5 palavras que eles entendessem do que 10.000 em línguas que eles não compreendessem, evidenciando para nós de que a adoração, o culto, a oportunidade que nós temos deve ser algo que produza a edificação. Aqui nós temos irmãos que estão sentados aqui que têm formação superior, mas tem irmãos que talvez nem terminaram o ensino fundamental. Então, a partir do momento que eu estou falando, eu tenho que falar de uma forma mais simples possível, que todos tenham esse entendimento. Aquele que tem uma formação, ele vai compreender qualquer forma que for falado, mas aquele que não tem uma formação superior, que não conseguiu terminar às vezes o ensino médio, ele precisa também ter esse entendimento daquilo que está sendo falado, mesmo que se não for em línguas estranhas, nada disso, mas a partir do momento que algo está sendo dito, deve ser com entendimento. Imagine se eu chego aqui e falo para os irmãos uma lição, completamente uma lição teológica, com termos, expressões e definições teológicas. A não ser alguém que fez uma faculdade de teologia, até aqueles que têm uma formação superior, para eles talvez vai ter uma dificuldade de entender algumas expressões, algumas definições teológicas. Isso vai evidenciar para os irmãos que eu tenho uma formação, que eu tenho intelecto, que eu tenho entendimento em teologia, mas aquele que me escuta, eu vou terminar a mensagem, meu irmão não vai entender nem minha saudação. Eu vou terminar o ensinamento, o irmão não vai entender nem por onde começou, quanto mais como terminou. Então, aquilo que vier a ser feito, aquilo que vier a ser dito, deve ser com entendimento. Se eu estiver aqui diante, como o apóstolo Paulo esteve lá diante dos bereanos, os bereanos eram homens que estudavam a palavra, examinavam a palavra, e no momento que Paulo foi ministrar para eles, eles ficavam ali, com a Bíblia aberta. Se tudo aquilo que Paulo falava tinha confirmação com a palavra do Senhor, não que eles estavam ali com aquele espírito de dúvida, de julgamento, não quero pegar uma falha dele, mas eles tinham entendimento do seguinte: nós temos recebido o ensinamento, nós temos o entendimento. Se esse que está ministrando, ele fala através do Espírito de Deus, então ele tem que confirmar com a palavra que nós temos escutado. Então, se eu estou falando algo para os irmãos, eu também tenho que colocar algo diante dos irmãos que os irmãos compreendam. Não adianta eu pegar aqui e ser uma Aurélio, um dicionário Aurélio, e começar a trazer palavras que os irmãos não têm entendimento. Começar a falar expressões que os irmãos falam assim: o que esse irmão quis dizer? Então nós devemos colocar da forma que os irmãos compreendam. Tem um pastor, que é um pastor judeu, Adriel, conhece ele, é um pastor judeu, e esse pastor, a igreja dele fica em São Paulo, e a igreja dele é mais voltada para a comunidade judaica. É um pastor judeu, mas é um judeu messiânico, um judeu que acredita em Jesus Cristo, prega o Evangelho e acredita no arrebatamento, acredita que a igreja do Senhor foi escolhida também para conquistar na morada celestial. Tem um culto que ele vai ministrar, que ele diz aos irmãos qual o texto que ele vai ler, mas no momento que ele vai citar o texto, ele fala de cor, todo em hebraico. Os irmãos acompanham a Bíblia deles, mas ele vai citar todo o texto de cor
em hebraico. Eu te pergunto, qual a necessidade de algo ser feito dessa forma? Apenas para mostrar aos irmãos que ele sabia falar um outro idioma. Porque a não ser que tivesse algum árabe ali, algum judeu, enfim, alguém que falasse hebraico, professor, né, de hebraico, teria o entendimento daquilo que estava sendo dito. Por mais que ele não falasse coisa por coisa, quem vai entender, quem vai saber se realmente é hebraico? Da mesma forma que alguém fala inglês aí, de qualquer maneira, a gente não sabe se é inglês ou não, porque não temos o entendimento. Da mesma forma, é esse irmão, no momento que ele ia pregar numa igreja que não era de judeus, e ele ia citar o texto, ele citava o texto todo em hebraico. Os irmãos sabiam o que ele estava falando, porque estavam acompanhando a Bíblia deles. Então, eu digo o seguinte, aquilo que ele disse produziu edificação na vida de alguém, de forma alguma, a não ser que alguém entenda de hebraico. Então, se tudo aquilo que viemos fazer, não precisa ter a necessidade de colocar, não, eu tenho que mostrar para a igreja que eu sou formado em grego, então vou ler aqui a Bíblia no original, vou ler no grego, vou ler no hebraico, vou abrir aqui e vou pedir para os irmãos abrirem a sua Torá e vamos estudar a Torá, vamos estudar o Cabala, não tem necessidade de fazer nada disso, porque a partir do momento que algo está sendo feito, deve ser de entendimento de todos, como já disse aqui, o apóstolo Paulo deixa declaradamente para a igreja que eles deveriam fazer algo que produzisse a edificação, não apenas evidenciasse de que, não, eu vou começar a usar termos teológicos, eu vou aqui usar termos filosóficos, os irmãos vão ficar assim, nossa, esse irmão ele fala tão bem, mas eu não entendo nada daquilo que ele diz. O irmão, nossa, como é que ele canta bem em hebraico, mas eu não estou entendendo nada daquilo que ele está falando, só evidencia algo que tem, mas para a igreja não tem proveito nenhum. Então, quer seja no louvar, quer seja no ministrar da palavra do Senhor, nós devemos entender aquilo que as pessoas que estão diante de nós, e devemos colocar para que a igreja toda seja edificada através daquilo que nós estamos prestando ao Senhor. Amém? Vamos ao segundo tópico, o propósito do dom de línguas. Esse tópico ele é bem tranquilo, mas pode abrir no livro. Propósito do dom de línguas. Quando o apóstolo começa a exposição sobre o propósito do dom de línguas, faz um apelo aos coríntios para serem maduros no modo de pensar. Deviam ser crianças quanto à malícia, mas adultos na capacidade de julgar ou no entendimento. Logo a seguir citam uma profecia de Isaías, para indicar o propósito do dom de línguas. A citação de Isaías, em 1 Coríntios 14, 21, tem aqui o sentido genérico de Cristo do Antigo Testamento. Tem como objetivo dar uma clara indicação de que as pessoas não ouvirão porque se fala em mim. Esse texto promete dirige aos israelitas que não lhe davam ouvidos, declarando que seriam entregues a um povo de linguajar estranho, os assírios, e não reagiriam em fé e obediência, mas continuariam na incredulidade. Assim como os israelitas que não deram ouvidos ao profeta, tiveram que ouvir uma linguagem que não continha de Deus. Também seria no tempo dos coríntios, os que não crescem ouviriam línguas e não conseguiriam entender o seu maravilhoso significado. Considerado deste modo, as línguas são um sinal para os incrédulos, apontam para o juízo de Deus. A profecia, em contraste, é dirigida aos crentes, traz-lhe a verdadeira mensagem de Deus. Em 1 Coríntios 14, 23, Paulo acrescenta outro ponto de vista em relação à Bíblia. Não são úteis aos não cristãos, os incultos, pessoas limitadas no entendimento, e os incrédulos, se participassem de um culto em que a Bíblia fosse recebida, do modo como os coríntios faziam, sairiam com a impressão de que os crentes estavam loucos. Mas, se eu disse uma profecia
basicamente ele complementa o primeiro, quando diz que para aqueles que são incrédulos ou aqueles que não servem ao Senhor, para eles não produz nenhum tipo de edificação. Mas se fosse em profecias, aquilo que estava sendo dito, isso sim, produziria edificação. Eu digo que o dom de línguas, ele na verdade, ele evidencia esse mover do Espírito de Deus, ele evidencia o batismo do Espírito Santo e ele dá o entendimento à igreja de que nós devemos buscar mais da parte do Senhor, nós devemos desejar mais da parte de Deus, nós devemos nos entregar para que mais do Senhor nós devemos receber, porque os dons espirituais, como o apóstolo Paulo ele declara, é para toda a igreja. Não significa que todos terão os mesmos dons. É desejo, eu acredito que da maioria de nós, ter todos os dons. Mas será que esse desejo está alinhado à vontade de Deus? Porque uma coisa é eu querer, outra coisa é fazer parte do querer de Deus. Todos nós devemos desejar os dons espirituais. Isso evidencia, isso mostra ao Senhor que nós estamos dispostos a servir a Ele da forma que Ele deseja que nós devemos servir. Mas o que motiva a nossa busca pelos dons espirituais é isso que muitas das vezes isso vai responder as perguntas de alguns, porque recebem ou porque não recebem. Já foi colocado várias outras vezes em outras lições que se fala a respeito dos dons espirituais, que é: qual é a sua maior motivação para receber algo de Deus? O que te motiva a fazer algo para o Senhor? Apenas se busca ao Senhor apenas pelas suas bênçãos? Ah, não, eu quero ter dom de profecia para sair revelando os pecados ocultos, né? Como eu sou profeta, as pessoas vão acreditar. Eu quero ter o dom de cura para fazer juntar uma grande multidão e sair curando aquelas pessoas com o passado paletó. Tem aquele cara americano lá, acho que é o Benzinho, uma coisa assim, que ele sopra, as pessoas caem, aquela coisa do corpo. Se aquilo não produzir, diante do entendimento dele, se aquilo que ele faz não é para engrandecer o Senhor, se aquilo que ele faz não é para levar diante de Deus a glória que Deus merece, o reconhecimento que Deus merece, por mais que algumas pessoas que estão lá venham receber algo de Deus, é pela misericórdia do Senhor, porque aquilo que ele está fazendo é meramente para que ele venha receber a glória que deve ser somente de Deus. Quer seja o dom de línguas, quer seja o dom de profecia, quer seja o dom de cura, maravilhas, enfim, qualquer um daqueles 9 dons que o apóstolo Paulo ele classifica, o nosso principal motivo para fazer algo para Deus é para que Ele venha ser glorificado, para que Ele venha receber toda a glória. Chega um momento em que, nós estudamos a lição passada, que a igreja de Coríntios começa a ficar dividida. Eu sou de Paulo, a mensagem de Paulo é melhor, Paulo é o líder melhor, Paulo foi o fundador dessa igreja. Outros levantavam: não, eu sou de Apolo, Apolo é gente da gente, Apolo foi alguém que se converteu aqui, conhece a nossa história, conhece as nossas tradições, também tem uma palavra boa. Outros levantavam: não, eu sou de Pedro, porque foi Pedro que Jesus escolheu para estar lá junto dele com os 12. Pedro foi um pastor que Jesus colocou para ser líder da igreja dos apóstolos. Outros levantavam: não, eu não sou nenhum deles, eu sou de Cristo. Eu recuso Paulo, eu recuso Pedro, eu recuso Apolo, eu só ouço o Senhor. Se Paulo pregar, eu não escuto; se Apolo pregar, eu não escuto. Qualquer um desses, a mensagem deles para mim não faz diferença nenhuma. A única mensagem que eu vou receber é a mensagem de Deus. E Paulo vem mostrando para eles: Cristo está dividido entre vós. Como assim que um vai ser de outro? Que vai surgir esse sentimento de facção? Mostrando para eles que, a partir do momento que se serve ao Senhor, tudo aquilo que está sendo feito deve ser um propósito diante de Deus. O propósito principal de servir ao Senhor. A motivação deles de ter aqueles dons, muitas das vezes, era para ostentar, talvez era para mostrar algo de superior a outras igrejas, a outros povos, aos judeus, enfim. Mas tudo aquilo que vier a ser feito diante do Senhor tem que ter o propósito principal de adorar o Senhor,
de engrandecer ao Senhor. Paulo, em momento algum, ele traz essa glória para si, bem pelo contrário. Quando ele diz a respeito dos pecadores, ele diz que ele é o maior de todos, mostrando que cada um de nós, sem a ação de Deus, nós não somos nada. Se não fosse o Senhor ter salvado ele a caminho de Damasco, certamente ele já tinha morrido, certamente alguém já tinha feito alguma coisa contra ele, certamente ele viveria a vida dele toda lutando por um propósito, por algo que não tinha sentido algum, achando que estava fazendo a vontade de Deus, mas ele estava fazendo a vontade de Deus coisa nenhuma. Então, a partir do momento que nós fazemos algo diante do Senhor, o propósito principal tem que ser adorar o Senhor, glorificar o Senhor, quer seja através das línguas, das profecias, dos dons, dos louvores, quer seja através do nosso ministério, quer seja através da ministração da palavra, tudo tem que ser para engrandecer ao nosso Deus, tudo tem que ser para levar diante do Senhor a honra e a glória que a Ele é devida. Bem, vamos ao terceiro tópico, procedimento do grupo cristão. Se a gente quiser ler aí. Esse texto dá-nos uma ideia de como era desenvolvida a adoração pública na igreja primitiva. Contudo, não parece que Paulo tinha pretensão de estabelecer uma norma universal para o cristão. Na realidade, o propósito do apóstolo era corrigir os abusos cometidos na igreja de Corinto, mas há princípios que podem nortear o procedimento dos adoradores nos cultos que hoje oferecemos ao
padrão para todas as igrejas, exatamente a sequência como eles faziam, mas deixa o entendimento de que, a partir do momento que for cultuar o Senhor, que tenha uma ordem, que for cultuar o Senhor, que tenha um entendimento. Por exemplo, nós cultuamos ao Senhor, nossa igreja tem uma certa quantidade de pessoas, e que tem como dar oportunidade para os conjuntos adorarem, né? Começa o culto, é claro, com a oração, tem o momento do louvor, tem as oportunidades, tem o momento da palavra, as orações finais, as ofertas, e se encerra o culto. Isso, nós temos um padrão, nós temos um modelo de cultuar ao Senhor, para que tudo venha a acontecer, mas de forma que edifique a igreja e de uma forma que produza o efeito principal, que é a adoração ao Senhor. Mas olha um outro modelo que não traz a edificação diante de Deus. Por exemplo, um culto, vamos supor uma festividade. Chega 15 caravanas aqui, 15 conjuntos. Aí durante esse culto vai ter as orações, quer dar oportunidade para esses 15 conjuntos. Aí chega no momento da palavra, fala com o pregador, você tem, sei lá, 5 minutos para você pregar. Ou, não vai ter palavra, vamos só louvar, vai ser um culto de louvor. Mas no enredo desse culto, aquilo que está sendo feito está sendo de forma bagunçada. No momento em que alguém vai louvar, fica aquele monte de gente andando para lá e para cá, tem alguém, vamos supor que tem alguém pregando, aquele monte de gente conversando, é uma festividade, aí começa um monte de gente tirando foto, fazendo selfie, né? Hoje em dia não se usa mais, mas chega alguém aqui com aquele pau de selfie, né? Aquele negócio que vai lá que pega a igreja toda. Está sendo louvado, está sendo pregado, enfim, qualquer coisa que estiver sendo feita. Os irmãos perdem o entendimento daquilo que está sendo feito, aquilo que está sendo produzido por ele não edifica nem assim, quanto mais vai agradar o Senhor. Porque existe um modelo, existe uma ordem para que o culto venha a ser recebido diante de Deus. Preciso ter entendimento de que nós estamos aqui e Deus ele está no céu. Então aquilo que for ser colocado diante de Deus tem que ser com total reverência, com total adoração. Aqui já temos irmãos já vocacionados para isso, graças a Deus, que no momento tem um que filma aqui, tem outro que filma ali, um transmite faz uma live para um canal, outro faz uma live para outro, para que, de modo geral, aqueles que nos acompanham de outros lugares também sejam abençoados. Mas vamos supor que já tem um irmão, o diácono Douglas, o diácono Franklin, vai levando um monte de irmão, eu vou transmitir no meu também. Começa aquele monte de gente a fazer live, começa aquele monte de gente a filmar, aí o pregador não fica contente, vou fazer minha live também aqui da minha pregação, e começa. Que tipo de ordem, que tipo de decência, de coerência que vai ter um culto desse? Parece que o culto é mostrar mais algo a alguém do que aquele que é devido. Então, no momento que nós vamos adorar, quer seja no passado, como eles não tinham qualquer ordem para adorar, ou quer seja hoje, nós devemos ter esse entendimento. Se nós entramos aqui para adorar, já tem as pessoas direcionadas que vão louvar, tem as pessoas direcionadas que vão certamente testemunhar, ou será concedida a oportunidade. Tem um momento da pessoa certa que vai ministrar. Tem um momento ali que os irmãos ali também vão estar fazendo a filmagem para que tudo ocorra dentro da ordem do culto. Não no momento da pregação, não levanta alguém e começa a cantar no momento da pregação. Vai orar, não vou profetizar, vai falar em língua estranha de forma assim que atrapalha o momento da pregação. Não recebeu profecia, que essa profecia tem que ser entregue agora. Começa a profetizar, começa a acontecer. Não, porque Deus está aqui, eu tenho que dar lugar, vazão ao Espírito de Deus e começa. Então, Paulo ele deixa claro para eles que vai cultuar o Senhor, vocês vão se reunir para cultuar o Senhor, então que seja com edificação, com entendimento, vai ter o momento de tudo aquilo acontecer. Diz que tem que ser um culto coerente, ou seja, se vai ter o momento das línguas estranhas, o momento de haver línguas estranhas, tem um momento certo também. Por exemplo, nos momentos que nós estamos louvando ao Senhor, no momento que nós
vamos orar no final ali, que achando para ser renovado, mas existem momentos específicos que nós temos que ouvir o testemunho que está sendo dito, a mensagem que está sendo colocada, para que não, como aqui o comentarista mesmo coloca, devemos usar o domínio próprio para que o culto venha seguir o seu curso normal, que é a adoração e a edificação da igreja, levar diante do Senhor aquilo que realmente nós venhamos trazer aqui, que é um culto com ordem, um culto com entendimento. No caso de haver as profecias, como já falamos, no caso de haver profecias, se alguém está ali dirigindo o culto, como já aconteceu, de estar dirigindo o culto, e Deus usar algum profeta, não é porque eu estou dirigindo o culto, Deus vai coisa, está profetizando, a igreja está recebendo a profecia, levanta, vou tirar aqui a oferta da igreja, está profetizando, vou lá na cabine de som, combinar com o louvor que eu vou cantar. No momento da profecia tem que se ter esse entendimento de que está sendo profetizado, então vamos sendo ministrada a palavra do Senhor, vamos entender a ministração da palavra, para que venhamos sair daqui com o entendimento de que o nosso culto foi um culto produtivo, que aquilo que foi feito foi para minha edificação, eu fui abençoado por aquilo que foi feito, e que a igreja, de certa forma também, a igreja recebeu aquilo que está sendo colocado diante dos irmãos também para a edificação de todos. E diz aqui a respeito, no terceiro subtópico, fala do domínio próprio, que diz que não é algo compulsivo, não é algo assim impulsivo, não é algo que você não consegue conter, quer seja a profecia, quer seja a manifestação das línguas ou qualquer outra coisa que queremos fazer, glorificar o Senhor, exaltar o Senhor. Existem momentos em que as coisas são colocadas, como ele diz aqui no verso 28, ele diz: mas se não houver intérprete, ele seja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Ou seja, alguém está falando em línguas estranhas, no momento, como eu já disse, no momento da profecia, que fale consigo mesmo, fale baixinho, mas não atrapalhe a profecia. Se vai falar em línguas estranhas no momento da pregação, se quer falar em línguas estranhas, se você não tem o domínio próprio, mas que fale baixinho de forma que não atrapalhe no momento da ministração da palavra, no momento que estiver sendo ministrado uma escola bíblica, enfim, qualquer outro tipo de coisa que produza edificação mútua na vida dos irmãos. O momento aqui diz a respeito, no quarto subtópico, diz a respeito, ou seja, naquela época, o contexto também daquela época era um contexto diferente, porque aqui Paulo diz que as mulheres devem ficar caladas e que não devem questionar publicamente os seus maridos, mas que no particular, nas suas casas, devem questionar ou fazer algum tipo de indagação, porque no momento daquela época as mulheres elas não tinham uma participação tão ativa na obra do Senhor como tem hoje. Algumas mulheres específicas, elas se levantaram, se destacaram e foram usadas por Deus, mas no contexto geral, as mulheres elas não tinham um papel tão ativo na igreja ou em relação à sociedade. Eram basicamente para cuidar da casa, para ter filhos, e, enfim, de certa forma, cuidar e também ali ajudar na educação dos filhos. Não trabalhavam, não tinham funções dentro da igreja, como hoje temos aqui pastoras, missionárias, operadoras, tem as irmãs que louvam, tem as irmãs que profetizam, tem as irmãs que pregam na palavra do Senhor, por mais que pela convenção não reconhece o ministério das mulheres, mas é algo que eu acredito que com o passar do tempo isso vai mudar, porque Deus tem usado as mulheres também de forma poderosa na obra do Senhor, e muitas das vezes tem usado até melhores do que alguns homens. Então assim, eu acredito que isso vai mudar, da mesma forma que veio mudando dos anos para cá, mas nessa época, a respeito dessa passagem específica aqui, elas não tinham tanta participação do culto. Se tinham que perguntar alguma coisa, se tinham que questionar alguma coisa, deveria ser em particular com os seus maridos. E por último, a decência do culto. Tudo, porém, seja feito com decência e com ordem.
Decência focaliza a aparência do culto cristão para os que observam, e ordem refere-se à capacidade de cada adorador estar a servir, colocando em seu lugar adequado. Ou seja, a partir do momento em que algo for feito, por exemplo, principalmente para aqueles que nos visitam, se for um culto só em línguas estranhas, vai cantar línguas estranhas, vai pregar, vai orar, fazer tudo em línguas estranhas, aqueles que nos visitam e que não conhecem, eles vão ficar muitas das vezes com o sentimento daqueles que estavam lá em Atos 2, sem edificação, sem entendimento, e muitas das vezes vão sair daqui pensando que está todo mundo louco. Por isso que diz a respeito dessa ordem do culto, porque no momento que vai louvar, eles vão entender. No momento que vai profetizar, todo mundo fica em silêncio, porque aquele que nos visita, ele vai ser edificado pela profecia. No momento da pregação, aquele que nos visita vai ser edificado pela pregação, pelos louvores, pela oração, ou seja, tudo sendo colocado diante do seu devido lugar, para que aqueles que estão nos visitando também possam ter esse sentimento de que eu quero servir o Senhor, eu quero fazer parte dessa igreja, eu quero estar neste lugar, eu quero sentir aquilo que esses irmãos estão sentindo, eu quero receber de Deus aquilo que esses irmãos também receberam, porque eles têm um entendimento daquilo que está sendo feito. No momento da pregação, ele consegue compreender a pregação, e isso o confronta com seus pecados, com as suas práticas de vida. Isso faz com que ele mude, faz com que ele venha querer receber algo da parte do Senhor. No momento que vai receber uma oração, ele recebe uma oração que ele entenda, ele recebe uma oração que ele compreende aquilo que está sendo orado. Não uma oração aqui que vai orar e ora em outro idioma e usa palavras com significados que às vezes as pessoas, muitas das vezes, a maioria não tem entendimento. Ou seja, quer seja nas línguas estranhas ou até mesmo no nosso próprio modo de falar, tudo tem que ser de uma forma que possa produzir entendimento na vida dos irmãos, para que esse seja edificado. Os irmãos sendo edificados, nós recebemos o nosso galardão diante do Senhor. Os irmãos sendo edificados, os irmãos recebem aquilo que é o necessário, que é o alimento descido do céu, o alimento necessário para que os irmãos fiquem firmes na presença do Senhor e recebam de Deus cada vez mais as bênçãos concedidas por Deus. Então, que todas as vezes que nos reunimos, venhamos continuar fazendo aquilo que nós temos o costume de fazer. Como eu disse, pela graça de Deus, tudo aquilo que nós estudamos aqui nessa manhã não é nenhuma novidade. Pode ser para um novo convertido ou outro, enfim, mas tudo aquilo que estudamos aqui nessa manhã, eu dou graças ao Senhor, que é algo que já temos feito, é algo que não combate aquilo que nós estamos fazendo, bem pelo contrário, só confirma que nós estamos no caminho certo ali, de adorar o Senhor, de servir ao nosso Deus. Amém, pastor? Da igreja do Pai do Senhor. Eu costumo dizer que lições igual a essa é uma pintura perfeita, né? Que não cabe retorno. Por isso eu quero parabenizar o professor pastor Gesiel, mais essa lição maravilhosa que tivemos na manhã deste dia. Quando nós fazemos uma análise dessas lições, é assertiva as declarações do pastor Gesiel, que para a nossa igreja não é uma novidade, simplesmente confirma de que nós estamos no caminho certo. Mas essa assertiva é nossa, porque no Brasil inteiro é uma derrota à ordem nas igrejas. A nossa igreja, pela graça de Deus, é a igreja instruída. Não se vê criança correndo aqui, não se vê aquela andação para lá e para cá. Se tem consciência que a hora da oração é a hora da oração, a hora do louvor é a hora do louvor, a hora da mensagem é a hora da mensagem. Tem igreja por aí fora, quando
o grupo do louvor está cantando, os irmãos estão lendo a Bíblia. Nada a ver. Na hora da oração tem um grupo sentado, um grupo ajoelhado orando. E às vezes o grupo que está ajoelhado também não estou orando ao Senhor, estou olhando quem entra e quem sai, né? Dobra o joelho para dizer que está orando, mas engana-se pouco, né? Fica, conversa com um, conversa com o outro, vigia para lá, olha para o bairro do banco. E aqui da nossa igreja essas coisas não tem isso. Porque eu, quando chego na igreja, por exemplo, e que um ou outro irmão está sentado aí enquanto a maioria está orando, eu pergunto logo para ele: não vai orar não? Tem que perguntar, ué, porque não é o comportamento da nossa igreja. E eu vi a lição com muita atenção, e a nossa igreja já se sabe, todos os diáconos chegou, celular lá, por quê? Há uns tempos atrás estava acontecendo isso mesmo. As pessoas vinham e na hora do culto ficavam filmando, ficavam tirando fotos, essas coisas ali. Proibimos completamente. Aí o diácono chega, o celular dele fica lá e tal, e tem dois que realmente faz as lives, as filmagens aqui, para acabar com aquele negócio de todo mundo ficar com o celular aqui, tirando céu e tal. Depois do culto pode fazer o que quiser, mas no momento de adoração ao Senhor, a primazia é adorar e servir ao Senhor. E tinha aqueles também que na hora do culto o celular tocava e tal. Graças a Deus isso acabou, né? Acabou faz muito tempo, né? Então isso aí, a gente entende que quando nós viemos para a casa do Senhor, é para adorar o Senhor. A nossa dedicação precisa ser completa ao Senhor. E para que a gente tenha êxito nisso, aí é o conjunto, para o conjunto. Diáconos, cooperadores, cumprindo as funções deles, presbíteros, evangelistas, pastores, cumprindo as funções deles no culto, as pessoas na hora certa chegando para fazer a oração, as pessoas para aprender a ensinar, porque se a igreja também vem, os irmãos vêm, e a administração do culto é furada, não adiantou nada. E aqui, pela graça de Deus, tudo funciona direitinho. A única coisa que está faltando para nós aqui, sabe o que é? A rainha de Sabá vir fazer uma visita aqui para nós e falar: caramba, não me falaram nem a metade do que acontece na igreja de vocês. Porque aqui nós temos direcionamento, sim. Temos ordem, disciplina, temos conduta. Os nossos crentes sabem a hora de profetizar. E se por acaso um ou outro esquecer, aí a gente já corrige ele também, botando ele no lugarzinho dele. Então as coisas precisam funcionar corretamente, porque tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Como se diz, descesse no culto, é isso aí. E vale a gente lembrar novamente que na festa da mocidade tinha um grupo de irmãos que vieram de outra igreja aí, e na hora que tinha alguém profetizando aqui, a irmã queria atrapalhar a profecia também, profetizando e tal, é óbvio que a gente tem que corrigir, para que ela pudesse então aprender na nossa igreja, já que na igreja deles não tem esse tipo de ensinamento, né? Então assim o nome do Senhor é glorificado, as coisas que ocorrem aqui no meio, os visitantes quando chegam vão entender, vão sentir prazer em aceitar Jesus, seguir o Senhor também, porque nós cobramos isso aqui. E eu digo nós, porque mesmo se qualquer outro obreiro que está dirigindo o culto aqui tem seguido a mesma linha de ensinamento, e é assim que precisa ser. Quando a gente vê esse conjunto de coisas, essa semana mesmo eu estava meditando naquilo que Salomão disse. Salomão fala que as palavras do sábio são bem fixadas na tenda da congregação. Isso quer dizer, quando a igreja tem alguém que tenha sabedoria, se ensina, e todo mundo vem acompanhando o restante do ensinamento. E aqui é unânime, todo professor, quando vem aqui ministrar, ele traz resultados positivos do que já ocorre na administração da nossa igreja. Então, principalmente essa lição, quando se ministra essa lição, quando eles vão entrar na prática teórica dessa lição, para eles então é muito satisfatório, porque a gente já vive isso, nós já temos a prática.
Quando eles vão entrar na teoria da lição, eles vão começar a ler a lição e falar, caramba, isso já acontece dentro da nossa igreja. Para nós é agradável sabermos que nós já praticamos a palavra do Senhor. Por quê? Jesus fez essa correção também aos seus liderados. Ele disse e mostrou a diferença entre a teoria e a prática da palavra. Ele disse que o homem insensato é aquele que ouve as palavras do Senhor e não as pratica. Aí ele diz que é semelhante a um homem que edificou a sua casa na areia. Vieram ventos, vieram chuvas, combateram contra aquela casa e caiu porque não estava edificada na rocha. Aí depois ele mostra que o homem prudente, que o homem sensato é aquele que ouve as palavras e as coloca na prática. Ele assemelha ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vem as intempéries do tempo, vem chuva, vem vento e tal, dá conta daquela construção, não vai cair, porque está edificado na rocha. E eu olho para isso, para a nossa igreja, que claro, a princípio não é assim, mas você vai cobrando, e tem gente que tem dia que sai da igreja cuspindo mais de ponto, que pastor enjoado, que pastor nojento, que pastor que pega no pé, mas isso é para o bem-estar da vida espiritual da nossa igreja e de muitos obreiros também, né? Nós temos sentado aí diáconos e cooperadores desejosos a subir para o púlpito. É bom, é ótimo. Só que quando você chega aqui em cima, você está pensando que não tem correção, é aqui que sofre mais as correções, não é? Pastores são corrigidos aqui duramente, evangelistas, presbíteros, principalmente se falarem alguma coisa que não estão de acordo com a palavra do Senhor quando termina. Aonde você aprendeu isso? Qual capítulo e verso da Bíblia você extraiu isso? Tem que tomar cuidado, porque na igreja nós temos pessoas, o nosso público é um público eclético, tem pessoas que realmente têm pouco conhecimento, pouco estudo, mas nós temos pessoas de formação superior também. E quando nós vamos pregar ou ensinar, nós temos que levar em consideração ao nosso público, ao nosso plenário. Tem gente que vai comer qualquer coisa, pelo pouco conhecimento que tem, mas tem outros que só vão digerir a palavra se ela estiver no nível do entendimento deles. E eu já trouxe aqui outrora para os nossos professores e pregadores acerca do comportamento do homem que é aquele servidor do zoológico, que ele está ali com a responsabilidade de alimentar os animais. Ele tem que saber que para alimentar as cobras, a serpente, né? As cobras e a serpente, a comida tem que ficar embaixo, na altura que elas consigam. Mas se tiver que alimentar a girafa, tem que colocar lá em cima, tem que evitar que a girafa fique com aquele pescoção lá embaixo para comer. Então tem um equilíbrio aonde que vai colocar o alimento. Assim também o pregador do Evangelho, o ensinador da palavra do Senhor, tem que colocar o alimento à altura da compreensão de quem está ouvindo. E assim toda a igreja é edificada. Nós temos ensinado muito acerca dos dons espirituais, como o apóstolo São Paulo disse. Ele disse que é para procurar com zelo. Quando você vai procurar com zelo, quer dizer que você precisa orar, você precisa entender para que você quer esse dom espiritual. Porque não adianta você chegar e falar, tem gente que é tão neófito que diz, Senhor, eu quero os 9 dons do Espírito Santo. Para que você quer isso? Para que você quer os 9 dons? Na lição passada eu aprendi que são 21, então eu não quero mais 9, não, eu quero 21. Para que você quer esse monte de dom? Você vai andar com esse monte de dom pendurado aí, fazendo o quê? Se não está dando conta de um. Lembra da parábola dos 10 talentos? É o Senhor que capacita quem vai receber uma quantidade maior, uma quantidade menor de dons espirituais. E às vezes a pessoa só tem capacidade para um mesmo, e ainda fica enchendo a paciência querendo mais 20. Tá, pega esse umzinho que você já tem e administra ele pelo menos, para que o dia que o Senhor vier para estar conta contigo, você tenha produzido pelo menos, feito com que esse um virasse 2. Mas tem gente que aquele dom que já tem, despreza ele, não coloca ele em exercício e fica buscando outras coisas do Senhor. Aí olha só o que Paulo diz,
que aquele que fala língua estranha, ó, então já tem um, né? Língua estranha, que ora para que possa interpretar. Aquele que fala língua estranha, que possa interpretar ou profetizar. Olha só, ele está dando essa instrução. Aí o irmão fala língua estranha, né? Ah, não quero saber de profetizar, não quero saber de interpretar língua, não quero saber nada disso, não. Eu estou querendo logo o dom de maravilha. Para quê? Para quê? Você tem que querer alguma coisa que sirva para a edificação da igreja e glorificação do nome do Senhor. Aí você quer o dom de maravilha. Eu quero ressuscitar o defunto. Você vai fazer o quê? Você vai no dia de finado lá no cemitério ressuscitar todo mundo? Não, eu só quero dizer que eu tenho dom para ressuscitar. Então mostra para mim os defuntos que você ressuscitou. Não vem com esse negócio de defunto que você achou que estava morto, porque às vezes a pessoa... E olha só aí. Olha só uma coisa que eu vou dizer para vocês. Existem determinadas doenças que é passível ao ser humano, que a pessoa fica até sem respiração momentaneamente. Aí você pode até pensar que a pessoa está morta, né? Aí você vai orar, antes do laudo médico que diz que está em óbito, você já dá o seu laudo, diz, ó, estava morto, aí eu orei, Jesus ressuscitou. Aí você tem que continuar então, já que você tem o poder de ressuscitar, vai ressuscitando. Muita gente aí, aquele que já morreu aí 3, 4 horas, já está no caixão aqui dentro da igreja, ressuscita aqui, chama a imprensa na hora, né, você quer? Chama a imprensa na hora para divulgar o grande milagre que Jesus fez através de você, né? Aliás, você não vai nem dizer que foi Jesus que fez, você vai dizer que foi você que fez, né? Chama a imprensa para isso. Tudo tem uma ordem. Deus vocaciona cada um. Agora, aqueles que Deus vocacionou para isso, pode ter certeza que todo mundo vai saber mesmo que o Senhor vai ressuscitar mortos, porque o Senhor quer fazer isso. O grande prazer do Senhor é ter vasos, homens e mulheres determinados e que se colocar à disposição para que possam ser usados em dons de maravilha. Então vamos pela ordem. Aí eu queria interpretar línguas estranhas, saber tudo que esses irmãos estão falando de língua estranha. Para quê? Aí depois eu tenho um grupinho lá fechado e discute lá. É para isso? Se é para a edificação do corpo de Cristo, não pode ser para esse grupinho particular, não. E outra coisa, não adianta, você pode orar e pedir ao Senhor. Se Ele vê que você está em condições para isso, Ele vai lhe dar. Mas nós temos pessoas tão invejosas na igreja, tão ciumentas na igreja, que é capaz de, se você receber um dom desse grande assim, a pessoa no outro dia então ia mandar te assassinar, mandar te matar, apagar para te matar. Porque tem gente assim, certo? Olha só, essa madrugada aí que eu fui ouvir a mensagem que eu preguei no domingo, né? Quer dizer, você prega também, você pregou e Deus te usou e acabou, você mesmo vai nem meditar. Eu fui meditar naquela mensagem, falei, Jesus, como é que pode na nossa igreja ainda ter crente tropeçando nessas coisas? Não faz mais sentido. A nossa igreja é uma igreja inteiramente instruída. Eu digo para os irmãos, se aquilo que nós estamos ensinando para vocês, aquilo que nós estamos pregando, se fosse uma igreja de, por exemplo, de Cuiabá, que é o maior templo do Brasil, Cuiabá, salvo o melhor juízo, me parece que só o círculo de oração, na época que eu tive a informação, era 5.000 irmãs só do círculo de oração, só que tem mais de 10 anos que eu tive essas informações, hoje já deve ter crescido muito. Se você prega numa igreja dessa, aqui no que a gente prega aqui, você já imaginou que explosão será dentro do Estado? Mas aqui na nossa igreja a gente prega tudo isso, e os irmãos são muito tímidos, eles comem aquilo ali e ficam quietinhos, salvo o melhor juízo com os professores. Tanto é que quando eles estão ministrando, eles fazem questão de colocar aquilo que ocorre dentro da nossa igreja. As informações que os nossos professores trazem são informações de coisas, na maioria, que ocorrem aqui dentro da nossa igreja, que são edificantes. Mas assim, os membros da nossa igreja ouvem a palavra aqui e não produz efeito. Eu fico perplexo, caramba, a gente ensina tudo isso, a gente prega tudo isso,
Por que os crentes não têm melhorado a vida espiritual deles? Por quê? Mas tem uma coisa também que é bíblica. A Bíblia diz assim em Romanos, no capítulo 1, porque não quiseram crer na verdade, Deus os entregou a paixões infames, para que desonram seus corpos entre si. A formação de pessoas homossexuais, segundo o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, é resultado disso, das pessoas conhecerem muito a Deus, terem muita informação e deixarem de honrar o Senhor da forma que é possível. Aí Deus permite a homossexualidade na vida desses crentes por desobediência ao ensinamento da palavra do Senhor. Agora eu pergunto, e você me responde: você quer colocar em prática a palavra do Senhor ou quer ser mais um homossexual dentro da comunidade? Olha que coisa séria isso aí. Ah, já nasceu coisa nenhuma. Nasceu macho e fêmea, sexo masculino e feminino. O decurso do tempo fez com que algumas pessoas perdessem o uso natural. E o apóstolo Paulo disse aos Romanos que a forma rápida disso acontecer e a rejeição da palavra de Deus. Então, irmãos, vamos colocar em prática a palavra do Senhor. Vamos fazer com qualidade, vamos ter satisfação, vamos ensinar, vamos colocar aquilo que a gente aprende aqui em prática. Agora tem uma coisa aqui que o professor estava falando, e só isso que eu vou ler na revista, viu? Porque, na verdade, eu fui até chamado a atenção, que eu li assim, pastor, fui chamado até a atenção pela missionária Brunella, que estava sentada ali, e ela disse: o senhor já leu isso aqui? Aí que eu fui ler. O respeito, quarto, no final aí, tá? Antes da conclusão, né? O quarto subtópico está escrito: o respeito. Aí no segundo parágrafo está escrito assim: o crente verdadeiramente espiritual aceita a autoridade daqueles que o Senhor coloca na sua liderança. Como que você vai dizer que você é espiritual se você não aceita a liderança do seu pastor? Viu como é que esse parágrafo está te quebrando? Se você quer ser espiritual, como você fica questionando a liderança do seu pastor? Como é que você, na tua casa, você questiona? Entre as pessoas da sua intimidade, você questiona? O que nós tivemos aqui, na quinta-feira, de testemunho aqui, do que ocorreu com a missionária Brunella, do pastor Eduardo, é coisa assustadora para nós, porque foi algo semelhante ao que aconteceu com Arão e Miriam, quando estava questionando a autoridade espiritual de Moisés. Então, mais uma vez agora, Deus fez com que a nossa igreja tivesse o privilégio de receber algo semelhante àquilo que ocorreu no Êxodo. Então, irmãos, a nossa igreja, a gente está muito bem diante do Senhor, viu? Aí toma cuidado, vigie um pouco mais, coloque em prática a palavra de Deus e seus objetivos pessoais, deixa de lado. Não deixe isso atrapalhar a sua comunhão com Deus. Não deixe isso atrapalhar o seu ministério. Não deixe isso atrapalhar o seu relacionamento do corpo de Cristo. Saiba separar isso. Qualquer tendência de pensarmos que estamos certos, enquanto o restante da Igreja Universal está errado, é algo arrogante e perigoso. Igreja do Senhor, vamos fazer a coisa certa. É claro que essa pressão é para uns poucos que estão aqui, a maioria estão no caminho certo, mas tem muita coisa que está em casa, tem muitas pessoas que estão em casa que precisava, no mínimo, ver
esse vídeo aí. E aí eu digo o seguinte: eu fui surpreendido com pessoas que não são da nossa igreja. Fui surpreendido com eles e falaram assim: pastor, que coisa interessante que acontece na tua igreja, né? E olha, advogado crente do fórum, eu tenho assistido. Falei, caramba, um advogado, servo do Senhor, acompanha e vê as nossas filmagens no YouTube. E por que que muito crente da nossa igreja não faz isso? Ainda que o panteão, ó irmão, ó, curte lá e aciona o sininho lá e tal. Toda a filmagem que ele coloca lá, ele faz isso. E tem crente da nossa igreja que não vem para a igreja e também não vê nada. Aí o que vai acontecer na vida dessas pessoas? Um dia vão dizer: nós éramos felizes e não sabíamos. Tem tudo, gente. Tem tudo. Além de ter um presencial para aqueles que faltam, pode se socorrer, né, ao Face, ao YouTube, mas nem isso, são tão preguiçosos que ignoram completamente todo o conhecimento que é depositado para eles. Essa igreja vai sair da terra para os seus fiéis, hein? Aí quem sabe, né, após o arrebatamento, alguns vão fazer uso, né, do YouTube. Não vamos ver o que aconteceu no período da pandemia, porque a gente vacilou e tal. Deus te abençoe, tá? A conclusão diz assim: cada crente procure com humildade queimar sua convicção acerca dos dons espirituais, não permitindo, porém, que tal confiança se torne motivo de conflitos desnecessários e improdutivos. Lembre-se, o caminho, sobre modo excelente, é o amor. Amém? Que Deus possa abençoar cada vez mais a nossa igreja, o nosso povo. Vamos fazer o fechamento. Lição de número 5. Título da lição. Versículo-chave. Assim também vós, Isso que desejais dons espirituais, procurais prometer para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, 12.
professor por mais essa aula maravilhosa que Deus fez nesse dia. Os irmãos também que vieram, e a gente vai sempre reiterar que um dos motivos pelos quais os professores se dedicam ao ensinamento de qualidade é porque eles sabem que vocês estão vindo à escola dominical. Deus possa abençoar e eu conversar a cada um de vocês. Vamos ouvir a prestadinha do pastor Eduardo. Não, só faz, você não quer? Gente, está me passando pelo tempo da sua direção, mas vai limpar depois, não é isso? Às 17 horas. Sei lá. Vou falar aqui, tá? Porque o senhor falou comigo, escalou uma cidade. Mas de acordo com o obreiro, só ele veio. O cidadão veio no país comigo. Olha, eu vi aqui, eu acompanhei na hora da coisa aqui, gente. Então não tinha só um, não. Tinha 3, né? Então tá. Então hoje eu sinto de oração, aí não sei quanto eu falei. Gente, ó, presta atenção. Quando marca esse horário que é 17 horas, tem gente que é inocente. Eu olho na câmara da igreja para ver se está cumprindo, viu? Para ver se está obedecendo. E às vezes eu tiro até foto e envio para o grupo para mostrar que eu estou vendo vocês. Depois eu escalo o café da manhã do obreiro, Lohan, Alexandre, Dani, Jay, Tari. Vamos trazer o lanche comestível, tá, Jay? E a Silvane, David, a Marlene e eu vamos trazer a parte dele, tá bom? Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Alguns irmãos precisam pegar as cartinhas à noite, né? E alguns irmãos já têm um aniversário que querem pegar a carta. E a gente tem, assim, no nosso grupo de crianças, a gente colocou um bebezinho que vem do barulho da mãe e todas essas coisas tudo, né? Não só as coisas para mas todas as coisas de hoje. A gente sabe que às vezes, se um homem pega, tem dificuldade de comprar esses presentes. Então, esses irmãos já se manifestaram, fez uma escala para explicar os presentes mais difíceis, entendeu? Já expliquei como é que faz, o que vai fazer, o que vai comprar, eles vão dar o dinheiro. Aí à noite você chamar ele para pegar a carta dele, depois não quer você geral, que os outros vão fazer mais fácil, qualquer um que pegar consegue fazer. À noite, antes de pegar, eu vou tirar também a oportunidade de você fazer essa coisa. Tá, aí fica mais fácil, tá bom? Vamos ouvir essas crianças lindas e maravilhosas. Papai, Senhor. Quem gosta de ir à escola dominical? Criança esperta não falta a escola dominical. É lá que a gente aprende todas as historinhas da vida. Então vamos lá, meninos. Vamos brincar, criança sabe tudo, vocês vão ver. Eu vou perguntar, elas vão responder. Criança sabe tudo, vocês vão ver. Eu vou perguntar, elas vão responder. Quem foi que derrotou o Deus de pescaria? Foi Davi! Foi Davi! Quem foi que derrotou o fio filisteu? Foi Sansão! Foi Sansão! Quem foi jogado na
fizer essa pergunta para vocês, alguns de vocês vão responder e outros vão errar. Porque tem gente que faz uma mistureba dos personagens da Bíblia, não sabe diferenciar ninguém, né? Mas confunde, joga todo mundo, né? Tanto é que manda Bartimeu descer da árvore. Bartimeu desce da árvore. A árvore não é lugar de Bartimeu, a árvore é lugar de Zaqueu, viu? Então vamos ouvir os adolescentes, Oxandá. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Que tradição? Os milagres de Cristo. Textual, e na mesma hora curou muitos enfermidades, e males, e espíritos maus, e deu vista aos muitos cegos. Lucas 7, 21. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar, Sem temer, sem chorar, sem parar. agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos para as orientações. Você que é de Cariacica deve votar 25. Em nome de Jesus, eu não quero saber que um membro da minha igreja votou no PT. Misericórdia, né? Tudo menos o PT, tá? Na construção agora, o Jason, filho, o Douglas também e o Davis também. Tem mais alguém que vai vir na construção? Tem que saber por causa do almoço. Só esses três mesmo, né? Dá, audiência, vocês três fazer? Dá, né? Difícil é pastor, né? Então tá bom. E às 15 horas, quem vai mandar o lanche para eles? Vou botar no grupo lá e vai aparecer, pode ter certeza. Eu vou encomendar o almoço agora para conferir, tá? Vocês? Quem? Pastor Marilson, novamente. Parabéns. Tem gente que gasta dinheiro com tudo quanto é, mas é incapaz de enfiar a mão no bolso para trazer um lanche para os trabalhadores daqui, da obra. Dinheiro gasta um montante para ir fora, né? Você não é beneficiado na obra, né? Tá bom. Outra coisa que eu quero dizer para os irmãos também. Aquela contribuição que alguns de vocês errou, pode até terminar isso aí, viu? Pode terminar essa live.